Você sabia que existem vários tipos de cargas que são transportadas diariamente dentro da rotina da prestação de serviço de frete dentro do Brasil, aí no Brasil afora, de norte a sul do país? E a gente separou aqui os principais tipos de cargas para que você, transportador, possa se situar e também identificar oportunidades dentro do negócio, combinado? Fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud. Hoje falando de um assunto importantíssimo aí que faz parte da logística do mercado como um todo. Eu tô falando de tipos de cargas. A gente já falou de tipos de veículos, entre outros assuntos aqui. Hoje especificamente eu vou pontuar essas oportunidades e também especificar os tipos de cargas para que você possa se orientar e às vezes até mesmo dentro do seu negócio dar uma melhorada no que está sendo realizado hoje no quesito prestação de serviço, venda de frete, combinado? Então, antes de divulgar os fretes aí, ir para cima no mercado, tenta ter certeza do perfil e da adequação que você está fazendo por conta dos diferentes tipos de cargas que a gente tem no país, combinado? Vamos lá, a gente vai começar aqui, ó, pela carga granel. A carga granel, se a gente for olhar até para o histórico do nosso país, quando a gente pega o mercado de transporte do agro e tudo mais, a gente lembra muito de grão. E o transporte de grão no nosso país, na sua maioria, é feito a granel. Ou seja, os grãos eles são soltos ali, né, dentro da carroceria do veículo e existe o transporte. Então, a carga granel, geralmente em carroceria aberta, ela tem esse transporte como grãos, cascalhos e também a carga líquida. É importante um destaque aqui, já anota no termo, no quesito carga granel, que, segundo o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, existe a obrigatoriedade da lona, uma vez que o grão, né, o cascalho é colocado dentro da carroceria e existe o transporte. Então, tem essa obrigatoriedade, tem aqui ó, a resolução, que foi a partir da resolução 441, feita pelo CONTRAN. Então, se você já tem esse formato, já verifica aí se tá cumprindo. E também, se a gente for pensar nos tipos de veículo, a gente está falando aqui, geralmente, para esse transporte, de cargas em veículo com perfil truque, carreta e o graneleiro. Como eu falei no início do vídeo, a gente já gravou um vídeo falando sobre tipos de veículo e a gente especifica cada um deles. Então, o graneleiro, já como o próprio nome diz, a carga granel, ele serve para ter a compatibilidade nesse perfil de transporte de carga dentro do nosso país. Se a gente for para a carga do transporte a granel líquido, a gente fala de cargas com um suporte, com uma estrutura de tanque em aço, né? Então, eu separei aqui 3 tipos comuns de veículo, que é o veículo cisterna, o veículo carro-tanque e o veículo caminhão-pipa. Se a gente trouxer para o dia a dia, para a rotina, quando você para nos postos de gasolina, vê aqueles caminhões com líquido ali, né, carregando ou descarregando a carga, aquele líquido que está ali, ele está solto dentro daquele tanque, então ele está a granel, da mesma maneira que os grãos, o cascalho, enfim. Então a carga ela pode ser transportada nos veículos, até mesmo paletizada, mas a carga granel ela tem esse padrão, esse perfil. E detalhe também, é muito comum ver na área portuária, nos portos ali, o carregamento dos grãos através até de equipamentos específicos em container, que a gente vai falar aqui na sequência, e também em outros tipos de veículo, como eu pontuei. Então, essa foi a carga granel. Vamos para a próxima aqui, ó. Carga frigorífica. A carga frigorífica, ela também é conhecida como refrigerada. E a gente vai dividir em 2 pontos aqui, perecíveis e congeladas. Quando a gente entra aqui em um ponto ou em outro ponto, a gente precisa levantar uma bandeira importante, porque a carga refrigerada é uma grande oportunidade, tem até uma demanda reprimida em alguns períodos, né? Porque pensa que o transporte da carga refrigerada, a gente vai falar aqui, ó, de frutas, legumes, verduras, entre outros, tá? Por que refrigerada? É porque ela não pode ser congelada. Então, ela geralmente tem até o transporte em uma distância mais curta e ela tem que manter aquele alimento, aquele material que é refrigerado em uma temperatura específica, mas não pode congelar.
tá? E quando a gente fala da carga congelada, o próprio nome já diz, ele acaba congelando. E aí a gente está tratando mais de aves, de suínos, a carne bovina, e também existem alguns outros tipos, como medicamentos, entre outros pontos, a vacina, que precisa ter todo um controle ali de temperatura para o transporte. Mas por que eu falei que às vezes tem demanda reprimida? Porque, dependendo da época do ano, tem um pico muito grande de demanda, ou às vezes no próprio mês, né? Final do mês, entre outras datas comemorativas, como o final de ano, e requer muitos veículos, né? Tem uma solicitação, uma demanda alta de veículos que tenham essa estrutura, esse equipamento. E se a gente for olhar para um geral dos veículos, não são todos que têm todos esses aparatos para condicionar a mercadoria como ela precisa. E aí o ponto que eu ia falar até no início da explicação é cuidados. Se a gente olhar para a carga refrigerada ou congelada, a gente está falando de, na sua maioria, alimentos e que vão atender uma população direta ali. Então, dependendo do equipamento, ou se não colocar em um veículo que tem estrutura, você pode, primeiro, ter um prejuízo financeiro, que até é menos pior, ou segundo, se você entrega uma mercadoria estragada e o consumidor final acaba consumindo de fato, o problema acaba sendo muito maior, porque você está entregando uma mercadoria estragada, em alguns casos, dependendo da ocorrência. É claro que são exemplos, mas se você pretende ou já transporta, você tem que ficar atento a esses cuidados, tá? É importante, eu anotei aqui, ó, quando a gente fala de temperatura para uma carga refrigerada, a gente está falando de um veículo que tem que ter uma câmera fria e ele vai girar, aliás, a temperatura vai ter uma variação de 0 a menos 10 graus Celsius. Já a carga que é congelada, justamente para manter aquele material, né, aquele item congelado, ela tem uma variação de menos 15 graus a menos 20 graus. Então, em todo o trajeto, existe todo um cuidado para que aquela temperatura seja mantida para não dar problema. Perfeito? Vamos lá. Dando sequência aqui, ó. Número 3, carga viva. Quem aí já passou, às vezes, até passeando pelas avenidas aí e viu um caminhão carregado com animais ali, às vezes suíno, cavalos, já aconteceu comigo. Dependendo da região é mais comum e dependendo não é tão comum assim. Mas a carga viva, ela tem um mercado bem específico, um nicho específico e naturalmente requer também uma atenção específica. Se a gente for pontuar aqui, ela é mais comum na pecuária, ela é utilizada em trabalhos ambientais e no setor veterinário. E quando a gente fala da pecuária, a gente está falando de aves, galinha, cavalo, como eu pontuei, entre outros, até para abatedouro, entre outras questões. Ó, detalhes importantes aqui. Independente do fim que essa carga vai levar, a carga, por ser viva, como o próprio nome diz, ela tem que ter um cuidado direto com o bem-estar do animal. Então a carroceria, geralmente aquela carroceria boiadeira, ela tem que ter as aberturas para que tenha ventilação, circulação de ar e os animais sejam coletados e descarregados com o bem-estar intacto. Então esse é o ponto de atenção e é bem particular esse perfil, tá? Vamos lá, número 4. Carga containerizada. É isso mesmo, a gente está falando de container. O container, ele é muito comum, pelo menos eu que sou da região de São Paulo aqui, tem a área portuária aqui em Santos, que eu passo com uma frequência maior e a gente está habituado a ver aquelas pilhas de containers. Quais são os pontos interessantes para verificar aqui sobre o container? Quando a gente pega o tipo de veículo que carrega essa mercadoria, aliás, esse tipo de carga, ele é um veículo específico, porque ele tem que ter um encaixe ali, tem que ser um porta-container para poder ser transportado. Tem facilidades, porque você consegue mudar de modal de transporte, sair do rodoviário para o marítimo, ou vice-versa, fazer a carga e a descarga, sem ter que descarregar a mercadoria de fato, só alterando e mudando o container de posição, retirando do veículo, colocando, armazenando em uma área, como eu falei, dei exemplo da área portuária, e existem espaços que são específicos para isso. E quando a gente fala do container,
Também existem especificações de tamanho, existem containers que são menores, maiores, e isso vai ter uma variação de acordo com o tipo da carga, altura, largura, comprimento, para que tenha a capacidade ali de acondicionamento. E também existem particularidades, como a própria, eu acabei de falar da carga refrigerada, né, da câmera fria, existem containers que são adaptados com esse sistema para conseguir suportar determinados tipos de mercadoria que requer um controle de temperatura, da mesma maneira que também pode ser acondicionada a cargas frágeis, entre outros tipos de mercadoria. Então o container ele entra como um coringa ali, mas atenção também, não adianta comprar uma frota de container antes de pesquisar o seu mercado, porque pode ser que seu cliente não aceite. Existem embarcadores que têm regras claras sobre o perfil de tipo de veículo que ele permite carregar e o container acaba saindo fora por questão de tempo, de controle, da parte de ser mais corrosivo, o material que é da parte externa, interna, entre outros pontos. É claro que eu estou colocando situações aqui que podem acontecer de acordo com o tipo de negócio que você tiver, tá? Pois bem, esses foram os principais pontos, né? Me fala aí, manda nos comentários para falar se você gostou do tema. É um tema que pode parecer comum para alguns, né? Mas existem muitas transportadoras, quem está iniciando também às vezes, ou quem é muito focado em um nicho específico de negócio, que às vezes não está olhando as oportunidades que tem logo ali do lado. A gente vai fazer a continuação desse vídeo, ó, reforçando aqui que independente do tipo de mercadoria que a gente está colocando, do tipo de carga, do tipo de veículo, algo entra em compatibilidade aqui, é comum entre todos. Todos eles precisam estar com a documentação em ordem. Então, não esquece de qualquer coisa que precisar, nós da Hive Cloud estamos à disposição para te auxiliar, para emissão de CTE, MDFE e mais. Ter um suporte aí 24 horas para poder te dar um apoio na hora que você mais precisar, enquanto a gente, se a gente fizer uma parceria e se tornar cliente, combinado? O campo de comentários é livre, bora mandar as perguntas aí, as dúvidas e complemente com os pontos caso você tenha a experiência em uma das particularidades. Esse foi mais um vídeo aqui na Hive Cloud, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.